Sublime Expiação, livro 1º, capítulo 7. A primeira noite na colônia. No dia imediato, Armando e Lúcia voltaram a encontrar-se. Os amigos programaram algumas horas em fazenda próxima ao Pala, onde poderiam demorar-se descontraídos na conversação alongada que tinham necessidade. Os corações crucificados no sofrimento dispõem de forças para narrar serenamente os seus pesares e são capazes de adquirir asas de Ícaro, mas que não se dissolvem ao sol da vida, pois são constituídas e ligadas por substâncias enobrecidas pela resignação. Quando encontram guarida noutros corações, valem-se deles para sublimar as dores longamente suportadas, como se assim retemperassem o aço da confiança no fogo da solidariedade, da coragem e da fé. Em razão disso, os seus diálogos são mergulhos profundos de almas em busca de paz, por meio dos recursos da oração e do intercâmbio de ideias renovadoras que sustentam e encorajam para o prosseguimento sem desânimo. A sós, os amigos permaneceram em silenciosa tranquilidade. A manhã doirava-se com a mesma luz que nimbava o cabeço dos montículos verdejantes a perder de vista, coroados pelo viçoso cafezal e pelo canavial imenso que se baloiçava ao vento agradável. Havia música no ar, semelhando bênçãos inarticuladas. Como desejei alguns momentos como estes, exclamou Lúcia, que parecia despertar de demorado letargo, e seus olhos negros brilhavam aljofrados de lágrimas. É a resposta de nosso Pai, considerou Armando, às nossas preces angustiadas nos dias de pesadelo que vivemos. Acredito, propôs o interlocutor, que você também vem experimentando estranhas lutas, não? Gostaria de ouvir também os lamentos do seu coração, embora saiba que seu caráter forte não estima queixar-se, preferindo cantar o otimismo e a esperança. Apesar disso, fale-me algo de você, a fim de que também eu me sinta à vontade para falar-lhe de mim. As dores, explicou o mensageiro. Quem as não conhece? Passará, por acaso, alguém na romagem física sem lhe experimentar o acre paladar? Ela faz com que os santos se exaltem e os fracos se fortifiquem. É a foja dos que amam, é a companheira dos que esposam mais altos ideais, dos que aspiram a mais amplos resultados. Sim, tenho sido convocado diversas vezes ao testemunho silencioso do sofrimento. A soledade tem me acompanhado os passos e com ela aprendi a conhecer, por necessidade pessoal, o valor da meditação, o milagre da paciência e, acima de tudo, a compreender que as criaturas são, por enquanto, o que conseguem tornar-se, não o que pretendem alcançar. Assim, reunindo as fracas forças e os fortes ideais, prossigo sem mágoas, avanço sem o peso desagradável dos destroços da ilusão de que me vou libertando devagar. E especificamente, interrogou. Valeria a pena ressuscitar amarguras? Respondeu. Evocar o sofrimento que nos causam as experiências do caminho é como desenterrar cadáveres. Quem ama Jesus não se deve deter nos pequenos acidentes que, olhados do topo da ascensão, perdem qualquer significado. Não foi essa a rota por onde ele próprio peregrinou? Onde os seus amigos nos instantes mais graves? Por que esperarmos além do que lhe foi dado pelo mundo? Aplausos, sorrisos, você bem o sabe, são ilusões com que nos pretendemos enganar nos círculos dos sofredores,
que somos quase todos os homens nas circunstâncias atuais. Não são as mesmas mãos que aplaudem e apedrejam, os mesmos lábios que osculam e desdenham, as mesmas vozes que louvam e caluniam? Sim, é verdade. Ultimamente, prosseguiu Armando, conheci de mais perto o azedume da provação redentora em trajes de humilhação e agravo. Experimentei na face a bofetada de mãos antes amigas e a recusa de corações que outrora se disputavam agradar-me. Alfinetadas mordazes e cruéis feriram-me os sentimentos. O que havia de mais caro aos meus afetos foi ultrajado e escarnecido. E de roldão, com tudo isso, eu fui amarfanhado também. Na hora suprema, recordei-me de Jesus e evoquei o que o codificador escreveu. Quando as dores se lhe fizeram mais fortes, recrudescendo sem cessar, embora o seu ânimo robusto no prosseguimento do trabalho com que o Senhor o honrava. Houve, porém, um dia mais desesperador, em que as forças pareceram abandonar-me. Foi aquela uma dessas ocasiões em que a prece espontânea produz vigorosa ligação entre aquele que sofre e o seu Senhor. Não podendo conter as lágrimas que estavam represadas na alma desde vários meses, em cujo decorrer não conseguira acalmar a dor, nem sequer pela bênção do pranto, apareceu-me o espírito de devotado benfeitor, que me dava a impressão de participar do meu calvário íntimo, como se estivesse ali com o propósito de confortar-me. Foi um momento tão sagrado que não sopitei a aluvião das minhas necessidades, queixando-me sem amargura, mas com imensa angústia do coração. Por que, meu amigo? Por quê? Escuto o silêncio dos amigos espirituais que nada me dizem, eles que são os mensageiros da esperança e da consolação. Por quê? O enviado desencarnado fitou-me sem afetação e respondeu: porque o sofrimento foi abençoado pelo Mestre no Jardim das Oliveiras, onde ele próprio experimentou as mais rudes aflições, perdoando aos que o angustiavam, porque todo sofrimento é cobrança que a vida nos faz dos nossos débitos por erros e crimes passados. Se prossegues fiel, não necessitas de aplauso, e se já exercitas o amor, dispensas novas orientações. Entretanto, como nos pedes diretriz, outra não conhecemos, senão aquela que está contida na palavra de vida. Servir sempre, sem desfalecimento. Medita. Houve uma fonte que desejou crescer e rogou ao divino doador forças para espalhar bênçãos em derredor. Foram-lhe, então, vitalizados os nascedouros e ela aumentou de volume transbordando. Como as nascentes fossem poderosas, espraiou-se. Aqui encontrou seixos e ali pedrouços que lhe obstavam o avanço. Ante o óbice, reuniu forças, parou momentaneamente e, avolumando-se, arrastou o empeço ou, na impossibilidade, o transpôs. Como continuasse sem deter-se, alcançou o mar, perdeu-se na grandiosidade do oceano que a acolheu. És, por teu turno, fonte generosa. Pretendias ajudar e crescer, a fim de servires melhor. Foram-te concedidos os recursos. Surgem agora os problemas, aparecem as dificuldades. Que fazer? Se pretendes o oceano da misericórdia divina, tu que dizes ter as nascentes do sentimento na bondade do Cristo, avança sem maldizer nem reclamar, removendo impedimentos, quando possível, ou transpondo-os, se necessários, certo de que o nascedouro continuará manando sempre, fazendo-te crescer, se permaneceres na trilha e desejares prosseguir.
Armando, que ouviu emocionado as palavras do benfeitor, disse então emocionado: é o que estou tentando fazer, manter-me ligado ao Mestre Jesus e caminhar na direção do Pai. O mais ficará por conta da vida, que tudo resolve a tempo e com segurança. Cumpra cada um o seu dever e não olhe para trás. O Senhor é Pai do justo, mas também o é do pecador infeliz e inditoso, facultando a ambos oportunidades redentoras. Assim, não tenho por que desanimar, nem por que evocar as sombras, quando tudo canta esperanças e produz luzes. Agradeço-lhe o estímulo, anuiu Lucien. Correu-me algo parecido. O meu primeiro dia na colônia Damião de Vestur continua indescritível. Chegava de coração partido ao estranho mundo dos rancenianos. Conduzia comigo uma carta de apresentação. Ante a impossibilidade de ter onde ficar, já que o meu tratamento poderia ser feito externamente em ambulatório, porque for expulso do lar enquanto me detive em Opala, escrevi ao doutor, secretário de saúde, suplicando internamento e rogando que esse fosse na colônia onde ainda me encontro. Tudo me parecia morto, e eu era também um cadáver que respirava, mas apodrecia. Após os indispensáveis registros na portaria, os exames e o preenchimento das fichas para o prontuário, fui conduzido à casa em que me hospedaria a princípio, até o momento de acamar-me para o tratamento intensivo. Eu era então, como você recordará, muito jovem, sonhador, inexperiente. Não me posso queixar dos companheiros que me receberam. Agora os compreendo, passado todos estes anos. Ali, os que não forem dotados de fibra superior ou não possuírem dominadora força de fé, enregelam o coração, amortecem o raciocínio e deixam morrer as melhores expressões da compreensão humana. Quando os vi, vi-me no futuro. Eram homens marcados, alguns dolorosamente mutilados, com as expressões fisionômicas características que me fizeram tremer. Olharam-me, assim pareceu-me naquele momento, quase com alegria. Era mais um que chegava, um corpo novo que ia se decompor. Se pudesse, recuaria, mas era tarde. A minha habitação doravante seria aquela, e no mesmo quarto eu deveria dividir o espaço com 2 outros doentes, horrendamente marcados, mais velhos do que eu. Percebi, à medida que as horas se sucediam, o lugar em que me encontrava. Aqueles homens procediam de diversas camadas sociais. Os que me constituíram agora a família eram quase, senão totalmente, analfabetos, de gostos e ideais muito primários, trazidos dos locais onde viviam. A conversação, o ambiente, o forte odor dos medicamentos e das ulcerações misturavam-se. Não se pode narrar a marcha pelo caminho do Averno, em noite escura, a quem não transitou por senda semelhante. Lucien, embora desejoso de expor ao amigo toda a tragédia da sua vida, estava lívido, tremiam-lhe as mãos e suava copiosamente. Se você não deseja evocar, interferiu gentilmente Armando, não há por que fazê-lo. Desejo sim, pretendo contar-lhe a minha experiência, retrucou. E após algum silêncio, como a coordenar as ideias, deu curso à narração. Se o dia fora de densa noite para mim, que me atirei à cama tentando ordenar os pensamentos e acreditar no que me acontecia, a noite foi-me hediondo pesadelo que jamais poderei esquecer. Quando o silêncio caiu sobre a colônia e comecei a sofrer, no quarto abafado, o ressonar
resfolegante dos indiferentes partícipes da minha desgraça, pensei que estava novamente a enlouquecer. Não me encontrava de todo recuperado do problema psíquico que me adveio quando da notícia. O tratamento psiquiátrico fizera-me inusitado bem, e só não o concluí porque a hanseníase avançava a largos passos e se fazia mister deter-lhe a marcha, o que me levou ao desesperado internamento. A mente turbilhonada, a garganta estraçalhada por construção desconhecida e o medo. Ah, o medo! Felizes aqueles que lhe não caíram nas malhas. O medo é algoz impenitente que destrói, seguro de si, estilhaçando tudo, tudo transformando em maior razão de pavor. Pequenos ruídos semelham trovões. O cício do vento parece voz de fantasma. A própria respiração soa como o estertor de gigante, prestes a desferir golpe fatal. O medo, meu amigo, naquela primeira noite, conduziu-me aos dédalos da loucura, uma intermina loucura que se não me apaga totalmente da lembrança. Tentei orar, repetindo em gritos íntimos de dor as rogativas ao Senhor, quase inutilmente, conforme me parecia. Exausto, voltei a inquirir. Por quê? Por que estava eu ali? Que fizera para merecer tão severo castigo? Onde a justiça de Deus? Onde? A minha vida não era toda uma lição de esperança e um canto de beleza? Por que então? As lágrimas, o desespero surdo que me impedia de gritar, a fim de não atrair a cólera estranha, a terrível soledade. Entreguei-me aos paroxismos da dor. Não sei quanto tempo durou essa situação. Tive então repentinamente nítida visão de nobre dama desencarnada, de meia-idade, acercando-se de mim, luminescente e sorrindo generosa, que me disse: não temas, saberás o porquê. Agradece ao Pai e confia. Vem comigo. Desfaleci e sonhei. Por meio da magia do sonho, Lúcien fora conduzido à esfera espiritual, onde se encontram registrados os acontecimentos das existências transatas. E ali, sob a assistência da abnegada mentora, tomou conhecimento do passado, das ações e dos problemas que engendraram a atual conjuntura carnal. Os últimos dias do século XV, tumultuados e agressivos, surgiram-lhe assinalados pelas glórias das conquistas efêmeras, do poder transitório e pelo orgulho das castas nobres, entre sedas farfalhantes e traições inomináveis. Roma, voluptuosa e dominadora, influía nos estados da Península Itálica, beligerantes entre si, sofrendo por sua vez a dominação dos Borgia. Alexandre VI era Papa desde o domingo 16 de agosto de 1492, e com ele as dinastias da degradação aceleravam sua carreira desenfreada de usurpações. O século XVI, em face de inquietação religiosa que já produzia mártires em toda a Europa Central, abria as portas à reforma de Lutero, Zwinglio, Calvino e John Knox, fazendo o protestantismo espraiar-se como chama devoradora, primeiramente pela Alemanha e Suíça, e posteriormente por quase toda a Europa, entre massacres sangrentos e perseguições políticas, em cuja tessitura se utilizava a fé claudicante de um lado e o fanatismo apaixonado do outro para esgrimir as armas mortíferas da governança criminosa. E enquanto o Renascimento vestia as nações de novas belezas na arte e na literatura, a Contra-Reforma tentava revitalizar o poderio político da decadente Igreja Romana, sob cujas flâmulas reluzentes
penetraram-se crimes inomináveis em nome daquele que é todo amor. Naqueles dias de esplendor e hediondez, entre inquietações e turbulências, Lúcio envergava a indumentária física e, fascinado pelos ouropéis com que a insensatez premia os ambiciosos, pôs-se entre César Borgia e o filho natural de Afonso II de Nápoles, Alfonso de Aragão, a quem mais tarde trairia cobardemente na desesperada ganância da posse. Engendrou, então, o infortúnio que agora sofre, no cativeiro do corpo ultrajado que outrora desrespeitou impunemente por longos anos em truculências e alucinações. Lúcio narrava com segurança as cenas evocadas. Na sua personalidade sofrida se encontravam os sinais evidentes das insânias perpetradas. Não podia negá-lo. Amava a beleza, o luxo, a arte. De gosto apurado, detestava a pobreza, rebelava-se ante a humilhação e não poucas vezes, agora mesmo, descobria o temperamento fogoso, arrebatado, dominador. Reconheço, prosseguiu em débil tom de voz, que necessito, e por muito tempo, da ranceníase para me acalmar interiormente. Quando entro numa casa confortável, poderia informar sobre a procedência dos tapetes, das peças de cristal e porcelana, dos móveis. O brocado me fascina. A entretecedura da seda e dos fios de prata e ouro, formando desenhos de flores e folhagens, produz em mim agradável sensação, mesmo agora, quando defronto fotografias e pinturas antigas, ou toco com mãos nervosas o tecido nobre. O veludo exerce fascínio sobre meu temperamento. Muitas vezes, andando já a claudicar, tenho ligeira sensação das botas e das esporas que usava, ou das peças de armadura metálica, embora eu sempre houvesse sido mais forte na intriga e na traição do que nos combates em campo aberto. Por isso, prossigo sofrendo as amarguras que a enfermidade me impõe, com reparações inevitáveis. Como são sábios os desígnios das leis soberanas. Ouvindo-o, Armando comoveu-se igualmente, informando parcialmente quanto ao seu passado, nos agitados dias do segundo quartel do século XVII, na França, atormentada pela Guerra dos 30 Anos, reconhecia que a divina misericórdia lhe concedia outras formas de sofrimento reparador, facultando-lhe reajustar os destroços das suas loucuras e intempestividades, ora renascidos em corpos miserandos, abandonados, à mercê da caridade pública, por quem intercedia na romagem de consolação a que se dedicava, em silêncio, chorando e persistindo, trabalhando pela própria redenção e as das suas vítimas. Suprema e augusta justiça, como padecem os que a ignoram, bradou Armando, enxugando as lágrimas. As horas passavam, evocativas, quando a anfitriã, senhora Arminda, veio buscá-los para o almoço. O dia estava morno, relativamente agradável, e os familiares, em volta da mesa, com os 2 convidados, assumiram iniciativa de alegrar os momentos que escorriam céleres.